Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o efeito estufa, que na verdade ao longo do ano a gente já comentou, a gente sabe que é decorrente de liberação de gases, né? Na verdade, a gente também sabe que é um efeito natural, é um fenômeno natural que ajuda a aquecer na superfície do nosso planeta Terra. Porém, com a liberação de gases em excesso, esse estufa fica bem intensa, esse efeito fica bem intenso e a gente vai ver consequências em relação a isso. Primeiramente, a gente vai falar sobre a composição do ar. A gente vai ver que o ar, embora a gente não enxergue, ele é um tipo de matéria, porque ele possui massa e peso. E por isso ele vai ter algumas propriedades que a gente vai ver também ao decorrer dessa aula. E basicamente, o oxigênio ele é muito importante para os seres aeróbios. Seres aeróbios é aqueles que dependem do oxigênio para fazer a respiração celular, ou seja, para produzir a energia. Resumindo, os seres aeróbios precisam do oxigênio para que suas reações do corpo aconteçam. Porém, aí a gente vai falar, mas o oxigênio é fundamental para todo mundo? Existem seres que não necessitam de oxigênio. Aí a pergunta, existem seres que não necessitam de oxigênio? Sim, existem. Como, por exemplo, algumas bactérias. Algumas bactérias, elas não precisam de oxigênio. E aí, o contrário de aeróbios é chamado de anaeróbios, que são, no caso, as bactérias. Elas não necessitam do oxigênio para poder garantir sua sobrevivência. E, pelo contrário, caso elas estejam colocadas no oxigênio em exposição, elas podem morrer. Um exemplo disso é quando as bactérias que podem causar tétano. Normalmente a gente vai ter essas bactérias, por isso que a gente usa água oxigenada, porque tem oxigênio, e ela mata esses tipos de bactérias, por exemplo, do tétano. Por isso que quando a gente corta com alguma coisa, é bom botar uma água oxigenada, porque aí já mata algumas bactérias. Nem todas, mas algumas elas vão morrer. A composição do ar, né? O ar, ele pode ser chamado de forma sinônima de atmosfera. O que vem a ser atmosfera? A nossa volta, na nossa cabeça, se a gente for botar assim, é a camada de gases que envolve o planeta. Embora a gente fale que a camada de gases, existem outros compostos que formam essa atmosfera. Então, os gases que a gente vai ver aqui são nitrogênio, oxigênio e outros gases, gás carbônico e gases nobres, né? Que a gente vai ver porque que são nobres, vapor d'água e partículas sólidas. Ou seja, a camada de gases é só uma forma de você definir, mas ela é formada por outras coisas, vapor d'água, por exemplo. Se a gente for pegar os gases, a maior parte a gente pensaria que seria o oxigênio. Não, a maior parte de gases, elas são o nitrogênio, e em segundo lugar o oxigênio, vindo em terceiro lugar o gás carbônico ou CO2 e os gases nobres, por exemplo, o hélio, neônio, xenônio, que grosso modo, para os seres vivos não faz tanta diferença, mas tem outras utilizações. Então, a atmosfera aqui, supondo que vocês estejam andando aqui na superfície terrestre, né, que é onde a gente anda, ela forma uma barreira que faz com que a temperatura que o Sol vai aquecendo de dia se mantenha à noite, porque senão resfriaria muito rápido e aí os seres vivos não conseguiriam sobreviver em frios mais intensos. E aí a gente vai ver um pouquinho em relação aos gases da atmosfera, que são o oxigênio, importante para respiração celular, a energia, que ela vai gerar energia para o nosso corpo, como eu falei, os seres aeróbios, para a fotossíntese. A planta vai trabalhar todas as reações e aí vai liberar o oxigênio, ou seja, a planta e algas que fazem fotossíntese vão liberar esse oxigênio, purificando o ar. É importante para a decomposição orgânica e combustão, porque elas são consumidas e liberadas, né? E elas são consumidas e esse oxigênio vai ser consumido, né? Então é importante, porque vai fazendo a reciclagem desse material. Nitrogênio. O oxigênio a gente pega no ar, né? Vamos dizer assim, o nitrogênio a gente não pega no ar, ou seja, a gente não absorve diretamente, né? A maioria dos seres vivos, não só a gente. Só algumas bactérias chamadas nitrificantes. Por que nitrificante? Porque vem de nitrogênio. Conseguem fazer essa absorção.
O que elas vão fazer? Elas vão pegar esse nitrogênio, trabalhar como se fosse uma panelinha das bactérias, transformar em substâncias nitrogenadas que chegam aonde? No solo. No solo, as plantas plenas vão absorver, né, essas substâncias nitrogenadas. Chega como pra gente? Quando a gente vai se alimentar dessas plantas, ou os outros seres se alimentam dessas plantas. Então a gente pega o nitrogênio pela alimentação. E esse nitrogênio no nosso corpo forma algumas substâncias, como proteínas, o material genético, DNA, RNA, então ele é super importante. Só que a gente não pega direto. Graças a algumas bactérias que existem na natureza, é que a gente consegue adquirir ela ao longo, né, de um sistema ecológico. Gás carbônico. Ele é absorvido na fotossíntese, mas é liberado na respiração. Ou seja, a planta pega, trabalha ele, forma açúcar e libera o quê? Oxigênio. Beleza, mas pega o CO2, ou seja, dá uma limpeza. Na respiração, a gente pega o oxigênio e faz ao contrário da planta e libera o CO2. Agora, falando um pouquinho do vapor d'água, que é um dos componentes, né? Na verdade, não é gases, mas ele pode estar em forma de gás. Varia, vai depender do clima, se chove mais, se chove menos, se é mais seco, se é mais úmido o clima. As taxas de respiração e evaporação que os seres vivos respiram e mandam vapor d'água para a atmosfera, e o nível de precipitação, que resumindo são a quantidade de chuva que vai cair naquele local, que tem relação também com a questão do clima. Propriedades físicas e químicas do ar. A gente tem basicamente mais do que isso, mas a gente vai trabalhar 6. Compressibilidade. É a capacidade do ar ser comprimido. Se a gente pegar uma seringa, vai ocupar menos espaço. É como se a gente apertasse o êmbolo. Quando a gente aperta o êmbolo, a gente está comprimindo. E aí ocupa menos espaço, né? Esse ar. Aí, conforme ocupa menos espaço, fica todo mundo coladinho. Como se a gente tivesse um ônibus pequeno, colocasse 40 pessoas e todo mundo ficar mais coladinho, tá mais comprimido. Elasticidade. É a capacidade do ar retornar ao volume inicial após ser pressionado. Então, eu apertei o êmbolo, eu tô sem a seringa aqui, diminui o ar. Puxei o êmbolo, aumentei o espaço e aí volta ao volume inicial e aí a gente bota os passageiros no ônibus normal, né? E aí você vai ter essa questão de voltar ao volume inicial, ocupando mais espaço. Expansibilidade, capacidade do ar se espalhar, de acordo com o aumento do volume. Então, por exemplo, a gente fala a questão da poluição. A poluição ela acontece de uma forma exacerbada porque o ar ele tem essa propriedade. Tudo que está no ar se expande junto com ele, que é tudo a gente se espalha. É igual o tio folgado que se espalha no sofá, é a mesma coisa. E aí você tem um aumento de volume. Quando você se expande, aumenta o volume. Massa, por quê? A gente não consegue saber que ele tem massa porque ele é invisível, mas o ar tem peso e densidade. Se a gente fizer um experimento com 2 bexigas e estourar uma bexiga, o lado que a bexiga não estourou vai cair o cabide. Por quê? Comprovando que o mar tem peso e densidade, né? São 2 propriedades físicas. Pressão. Nesse caso aqui, é o ar exercendo sobre uma superfície, é a pressão atmosférica. Ela é diferente em diferentes regiões do planeta, é maior no nível do mar e em regiões altas ela é menor. E aí, junto com a pressão, a gente tem a definição de vento, que é o movimento do ar de um local de alta pressão para uma região de baixa pressão. É sempre do maior para menor, tipo calor, só que aqui é movimento do ar, de massas de ar. E resistência, que é a força que o ar faz quando o corpo se movimenta. Tipo assim, você nada, vou dar exemplo na água, você nada contra a maré. O ar ele pode exercer essa força, né? A gente não sente porque às vezes em situações ela é bem pequena, mas ele existe em algumas situações. Agora falando um pouquinho da poluição atmosférica. A poluição atmosférica ela é decorrente de várias causas e ela foi intensificada a partir da Revolução Industrial na Europa no século XVIII, que começaram aquelas máquinas de tear, fazer roupas, né? E começaram a queimar os combustíveis fósseis, principalmente carvão mineral na época.
Depois foi evoluindo para a queima de petróleo e esses combustíveis fósseis foram sendo queimados e a partir disso aí debandou a expansão industrial, produção de vários materiais, e aí a gente tem objetos, e aí a gente tem toda essa questão de poluição atmosférica decorrente da liberação desses gases. E aí, mas lembrando que você tem dois tipos de fontes naturais, que são os vulcões e queimadas naturais, como por exemplo as que ocorrem no centro-oeste. Algumas queimadas que a gente pode ver, assim, o pessoal fala que pode ser acidental, podem ser naturais. Você não tem como comprovar isso às vezes, porque tem regiões que ocorrem naturalmente devido ao clima seco, né, naquele momento. E aí, realmente nas regiões de cerrado, que é o centro-oeste, no meio do Brasil, podem ter essas queimadas naturais, sim. E as artificiais, provocadas por atividades humanas. Aí a gente vai ter desmatamento, que aí ajuda a diminuir os gases bons. Você vai ter as queimadas que libera, como eu falei, quando a gente queima qualquer coisa, a combustão vai gerar o quê? CO2. CO2 ajuda o quê? Provocar o efeito estufa, que é o que a gente está falando hoje. E várias atividades humanas, até a questão mesmo de andar muito de automóveis, né? Recomenda-se que pegue-se transportes coletivos. Agora a gente vai falar sobre as principais fontes poluentes para a emissão de gases, principalmente. A gente tem as fábricas e indústrias devido à queima de combustíveis fósseis, usinas termoelétricas que vão queimar esses combustíveis fósseis. Existem outros tipos de usina, mas as termoelétricas elas trabalham com essa queima de combustíveis. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Atividades mineradoras também, que podem usar alguma processo que pode liberar gases. Queima de combustíveis fósseis, por exemplo, para outros fins. E veículos automotores, que também a queima da gasolina, por exemplo, vai liberar esses gases poluentes. E aqui a gente tem a liberação, as queimadas naturais, né, que podem ocorrer, embora aqui a gente não defina. E a gente vai ter também aqui a parte industrial, que a gente pode liberar esses gases aqui. CH4 é o metano, o óxido de nitrogênio, dióxido de carbono e o ozônio, que pode ser liberado também. Então, são gases que você pode liberar nas indústrias, daqueles processos. Como eu acho que eu não citei, desculpa. O efeito estufa, ele tem consequências, né? Se ele for intensificado, já comentei que quando você intensifica o efeito estufa, acho que voltei demais, você vai ter o aumento da temperatura global do planeta, e aí você vai ter aquecimento global, derretimento de geleiras, vai ter alterações no clima, no regime de chuvas, vai mexer com tudo. E aí você vai ter, agora a gente observa um calor do nada de 41 graus, e principalmente em regiões que são mais quentes. E a gente vai ter também derretimento das geleiras, aumento do nível do mar. Desculpa minha cachorra, gente. Agora falando um pouquinho das medidas para diminuir a poluição atmosférica. Como eu falei, poluição atmosférica, ela ocorre pela emissão de gases realizadas por indústrias ou humanos, mas sobretudo indústrias, né? Quando queima combustíveis fósseis, principalmente petróleo e gás natural. Como é que a gente diminui os níveis de poluição? Umas ideias: utilizar meios de transporte alternativo, como bicicletas, quem sabe andar, compartilhar carona para uma pessoa só não usar o veículo, ou, se não der, transporte coletivo. São medidas que a gente pode conseguir fazer e vai ajudar bastante. Não vai ajudar muito, mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter uma melhora significativa, né, a longo prazo. E isso ajuda a diminuir os altos índices de poluição. Existem tratados e acordos mundiais, alguns líderes de algumas potências, países, né, fizeram alguns acordos para diminuir a emissão, como o Protocolo de Kyoto, que aconteceu em Paris, ou o Acordo de Paris, que foi aprovado no final de 2015 e que está regendo, né, está ocorrendo, e fala sobre medidas de redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2020, ou seja, esse ano. Talvez a gente não dê importância nesse assunto porque a gente está pensando em pandemia, mas é importante ficar ligado para saber se esses países estão cumprindo ou não. Quem mais polui? Então a gente vai falar aqui quem é a galera que polui pra caramba. A gente tenta aqui nossa parte, mas a galera não ajuda. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a Ásia, a África e o Oriente Médio são as regiões que mais registram mortes por conta da poluição atmosférica.
e houve uma ligeira melhora na Europa e no continente americano. Eu acho que essa parte aqui tá faltando Estados Unidos, né? Embora tenha uma fonte de OMS, mas tá faltando uma galera aqui. Os impactos da poluição do ar são muitos, como eu falei, para o clima, que vai alterar o clima, né? Aquecimento do Ártico, derretimento do gelo. A água, a poluição do ar afeta os padrões de chuva, intensidade das tempestades. A energia, você tem a questão de atrapalhar, né, a questão de geração de energia ou gerar mais, porque se você trabalha com uma termoelétrica, você vai poluir mais. E se você pensar na questão da energia solar, a poeira e a neblina atrapalham o rendimento de uma energia solar, que seria uma fonte alternativa. Os alimentos, a poluição do ar reduz o rendimento de algumas culturas. Aí foi visto nessa fonte de pesquisa aqui, nesse instituto, que diminui 15% para trigo e 5% para milho. E a nossa saúde, que é o mais importante aqui, a poluição interna e externa pode causar 7 milhões de mortes, né? Pode ser considerado um fator de estresse, de ansiedade em todo o mundo. E isso, além dos problemas respiratórios, cardiológicos, cardíacos, que podem ser gerados, como, por exemplo, tosses, crises alérgicas, asmas, bronquites e etc. Então, afeta a saúde, clima, a água, que eu esqueci de falar, pode aumentar a questão das chuvas ácidas e os padrões de chuvas. Isso, junto com as características climáticas, pode mexer também. E a intensidade das tempestades vai depender também de toda essa questão já causada, né? Não só pelos impactos da poluição do ar referente a efeito estufa, mas como a poluição do ar em geral. Então, basicamente é isso. Uma boa semana de aula a todos.